Boa noite. Hoje a gente vai apresentar a aula sobre sistemas de projeções ortogonais. O que é o sistema de projeção ortogonal? Nada mais é do que uma outra forma de representar um objeto tridimensional. Nesse caso, a representação do objeto ela acontece de que forma? Por meio da representação plana de suas faces. Eu enxergo o objeto de diferentes pontos de vista e projeto essas imagens sobre planos de projeção. E como que eu vou fazer a projeção dessas imagens? Eu vou levar os pontos que pertencem à imagem do objeto através de uma trajetória ortogonal sobre os planos de projeção. Dá um exemplo aqui, né? Supondo que a vista frontal do objeto seja essa daqui indicada pela seta vermelha, eu vou levar então os pontos desse objeto através de uma trajetória ortogonal para o plano de projeção. Dessa forma, como que vai ficar a visualização da minha imagem? Notem que essa rampa aqui sofreu um achatamento. E aqui, a imagem projetada, ela passou a ter a forma de um quadrado. Por quê? Porque eu estou seguindo a trajetória ortogonal dos pontos. Mas como que eu sei que essa rampa, ela é uma rampa? Vou precisar de uma outra imagem, enxergar o objeto através de um outro lado. No caso desse ponto de vista indicado pela seta em azul. E eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou levar os pontos dessa imagem do objeto através de uma trajetória ortogonal para o outro plano de projeção que eu estou obtendo a nova imagem. Dessa forma aqui, eu sei que é uma rampa, por quê? Porque nessa outra visão eu consigo enxergar a inclinação da rampa. Então, a gente pode dizer que o sistema de projeções ortogonais, o que é? Nada mais é que a representação do objeto por meio da representação plana de suas faces, projetadas sobre um plano de projeção por meio de linhas ortogonais. De onde que surgiu esse sistema? Esse sistema surgiu através do estudo da geometria descritiva. Existem duas formas de se representar um objeto em geometria descritiva, que são a representação no espaço, que consiste na representação desse objeto em perspectiva, que a gente viu na aula anterior, os tutoriais de desenho em perspectiva, e também a representação em épura. A representação em épura é a representação que vai caracterizar o sistema de projeções ortogonais, também conhecido como método de Monge. Eu projeto um objeto no espaço, as imagens do objeto no espaço, através de projeções ortogonais, ou seja, eu posso representar o objeto no espaço através da representação de suas imagens projetadas num plano, com os pontos seguindo uma trajetória ortogonal, da mesma forma que eu fiz no exemplo anterior. Só que para a gente saber como que as imagens vão ficar projetadas nos planos de projeção do espaço, a gente primeiro tem que verificar onde que o objeto vai ter sua representação em perspectiva localizada no espaço. Dependendo de onde o objeto estiver localizado, vou ter o objeto representado em épura, com as suas imagens projetadas sobre os planos horizontal e vertical de projeção, em diferentes posições em relação à linha de terra, que seria a intersecção dos planos. Portanto, se eu localizo um objeto no primeiro diedro do espaço, o que vai acontecer? Eu vou visualizar a imagem desse objeto, planos vão estar atrás das imagens visualizadas. Por exemplo, se eu quero obter a vista superior de um objeto que está localizado no primeiro diedro, eu vou projetar a imagem dessa vista superior sobre o plano horizontal de projeção, que vai estar atrás do meu objeto. Enquanto que se eu quiser
obter a vista frontal do meu objeto, eu vou projetar a imagem da vista frontal num plano que vai estar atrás do objeto, que é o plano vertical de projeção. Já no segundo diedro, a vista frontal do meu objeto sobre um plano que vai estar à frente dele, enquanto que eu vou projetar a vista superior num plano que está abaixo dele. Já no terceiro diedro, eu vou representar a imagem projetada do objeto sobre planos que vão estar acima da parte superior do objeto. Eu vou obter a vista frontal do meu objeto projetada sobre um plano que está à frente da vista frontal, como se minha vista frontal ela fosse representada num plano que está tampando essa vista. Quarto diedro, o que vai acontecer? O meu objeto ele vai ter a imagem da sua vista superior projetada num plano que está acima dele e a sua vista frontal vai ser projetada num plano que está atrás dessa vista, a visualização frontal do objeto. Porém, aqui tem alguns detalhes, né? Quando eu trabalho com a épura, o que acontece com as representações dos objetos no segundo e no quarto diedro em épura? Eu quero instigar vocês para uma pergunta. Por que eu estou representando os objetos no primeiro diedro e no terceiro diedro e não no segundo e no quarto? O que acontece no segundo e no quarto diedro que faz com que eu não utilize as representações do objeto segundo e quarto diedro quando eu trabalho com vistas ortogonais? No segundo diedro, onde que vai ficar a imagem projetada do meu objeto? Semiplano vertical superior e no semiplano horizontal anterior. A representação em épura no meu objeto, o que acontece? Eu rotaciono o plano horizontal 90 graus em sentido horário. E quando eu faço essa rotação, o que vai acontecer com as imagens projetadas? Imagens projetadas de um objeto localizado no segundo diedro, elas vão ficar sobrepostas. A mesma coisa acontece no quarto diedro, só que em posição oposta à posição do objeto no segundo diedro. Portanto, quando a gente vai trabalhar com sistema de projeções ortogonais, a gente considera que os objetos estejam posicionados somente no primeiro ou no terceiro diedro, para não ocorrer a sobreposição das imagens visualizadas na épura. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de sistemas de representação de um objeto localizado no primeiro e no terceiro diedro. No Brasil, nós costumamos trabalhar com o primeiro diedro, que é o sistema estabelecido pela ABNT, que tem como referência o padrão europeu. E qual que é a vantagem de se utilizar o sistema em primeiro diedro? Vantagem é a seguinte: o que acontece com o objeto quando ele está localizado no primeiro diedro? Os planos eles não estão à frente das imagens que eu estou extraindo da visualização. O objeto está à frente da vista frontal. O objeto ele não está atrás do plano. Portanto, ele é mais intuitivo, eu consigo exercitar a visualização melhor. Mesma coisa quando eu vou extrair a vista superior. Eu olho o objeto de cima para baixo e eu projeto a imagem dele num plano que está abaixo da peça. Essa que está sendo visualizada. Já no sistema americano, que é o de terceiro diedro, o que acontece? Ele tem como vantagem a organização do desenho, o posicionamento das vistas. Qual que é a vantagem do terceiro diedro? Ele não é tão intuitivo, porque os planos vão estar à frente da imagem que eu estou representando do objeto. Então, é como se eu levasse o objeto para frente do plano e carimbasse essa imagem à frente do plano. Porém, ele tem como vantagem o posicionamento das imagens. As imagens estão posicionadas na localização que elas se referem. Por exemplo, a vista superior está acima da vista frontal. A vista lateral esquerda está, de fato, à esquerda da vista frontal.
vista lateral direita, de fato, à direita da vista frontal. E por aí vai. Já no sistema europeu, a localização das imagens ela fica oposta, né? A vista frontal é a minha vista de referência, enquanto que a vista superior fica abaixo da vista frontal, né? Por quê? Por conta do posicionamento do plano de projeção da imagem. Bom, como a gente viu no exemplo anterior, a gente viu que um objeto ele pode apresentar 6 pontos de vista diferentes. Ou seja, eu posso ter até 6 vistas diferentes de um objeto. E essa vista é a frontal, vista superior. Essas duas vistas são obrigatórias, porque elas caracterizam as projeções das imagens dos planos representados no espaço de representação de geometria descritiva. As vistas laterais, direita e esquerda, vista inferior e vista posterior. Porém, eu preciso de todas essas vistas para poder representar o objeto no espaço? Eu não preciso. Eu posso representar um objeto completo no espaço somente através de 3 desenhos: vista frontal e vista superior, e uma das laterais, dependendo do sistema que eu estiver trabalhando no momento. No caso do primeiro diedro, costuma-se representar o objeto através da sua vista lateral esquerda, ou seja, insere-se um plano de perfil para se obter a vista lateral esquerda. Enquanto que no terceiro diedro, escolhe-se normalmente a vista lateral direita para poder fazer a representação completa de um objeto. Por que eu preciso de somente 3 vistas? Essas 3 vistas eu consigo enxergar as 3 dimensões do objeto e poder mostrar a associação das representações planas entre si. Por exemplo, na vista frontal, quais são as grandezas que eu enxergo? Enxergo a largura e enxergo a altura da peça. Como eu tenho uma representação plana de uma imagem do objeto, então eu vou enxergar somente 2 dimensões. Já na vista superior, quais são as grandezas que eu enxergo? Como a gente pode observar aqui, ó, na transferência de medidas, também, se eu tomar a vista frontal, como essa vista aqui, eu observo que a medida de largura ela tem tanto na vista frontal e ela também está representada na vista superior. Então aqui eu tenho também a largura. E eu tenho uma outra grandeza na vista superior que eu não enxergava antes. Corresponde a essa grandeza aqui, profundidade. Somente com essas 2 vistas eu reconheço que o objeto ele tem 3 dimensões, porém eu não consigo reproduzir ele integralmente. Para eu conseguir reproduzir o objeto integralmente, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que visualizar esse objeto de um outro ponto de vista. Para quê? Para poder relacionar essas 2 grandezas que estão independentes nessa representação. Se eu enxergar o objeto desse outro ponto de vista adicional, eu vou conseguir relacionar as informações das grandezas de altura e de profundidade do objeto. Dessa forma, eu vou conseguir reproduzir o objeto na íntegra, ou vou conseguir ler quais são as características desse objeto. Bom, e como que eu escolho qual que é a vista frontal do objeto? Eu vou escolher a vista que contém maior número de detalhes da peça, ou eu posso também escolher qual que é a vista que possui a posição de uso do objeto, ou seja, por exemplo, se eu vou representar uma arruela, né, no desenho mecânico isso é bem comum. Eu vou representar o furo da arruela na frente, porque eu costumo usar a arruela através da parte do furo, né? Eu encaixo a arruela, parafuso, por exemplo, pelo furo. Maior área, caso o primeiro critério seja atendido. E tem um outro critério que é interessante de se
representar, que é o critério da vista que proporcione uma vista lateral esquerda com menos omissão e maiores detalhes. O que seria a omissão? Imaginem, eu quero obter a vista lateral esquerda dessa peça, considerando que a seta vermelha não tem a vista frontal. Então, como que eu vou representar a vista lateral esquerda dessa peça? Quando eu vou visualizar a vista lateral esquerda dessa peça, eu enxergo esse detalhe aqui que está atrás, esse detalhe aqui que está circulado em verde, eu não enxergo. Porém, eu tenho que informar de alguma maneira que ele está aqui. Por quê? Porque na outra vista, na vista frontal, eu enxergo esse detalhe. Na vista superior, eu enxergo esse detalhe. Então, eu tenho que informar que na vista lateral esquerda, esse detalhe existe. Portanto, como que eu vou informar que esse detalhe existe? Eu vou representar a projeção da imagem desse paralelepípedo pequeno através de linha tracejada. Por quê? Porque aqui a peça é uma superfície lisa, porém esse paralelepípedo ele está coberto por essa superfície lisa. Mas eu tenho que indicar onde que o paralelepípedo está localizado, por mais que ele esteja todo coberto pela superfície. Bom, para finalizar, eu vou deixar aqui alguns exercícios. Deixo indicados os exercícios do EPO 1, 2 e 3 disponíveis para download na página do Moodle. E também eu tenho os exercícios referentes aos links do GeoGebra. Vou clicar num dos links aqui, só para mostrar para vocês como que esse exercício é composto. Tenho que fazer a relação das vistas ortogonais com a peça em perspectiva aqui indicada. Tá claro? Bom, por hoje era isso e boa noite para todo mundo.